quais são os erros que você acha que é mais comum, ou que você já percebeu ali no seu dia a dia, principalmente daquelas pessoas que prescrevem o treinamento, quando ela não tem muito claro quais as bases fisiológicas ali. Ela prescreve porque ela já vivenciou muito ou 100% por causa do feeling, né? De uma forma bem geral, né? Além desses erros, quais são os impactos que isso pode ocorrer durante uma temporada ou próximo de uma competição-alvo, dependendo da modalidade, que são competições em momentos específicos do ano, principalmente as modalidades individuais são assim, né? Então, quais as consequências que você já vivenciou ali na prática, ali, principalmente como fisiologista lá do Minas, preparador físico lá com a equipe de judô lá no CTE, né, que pôs em risco uma temporada ou uma competição muito importante? Bom, vamos lá. Para não ficar parecendo que a live de hoje é ficar uma live incentivando você a estudar fisiologia, que a gente vai ficar aqui 1 hora falando assim, estude fisiologia, estude fisiologia. A ideia não é essa, a ideia é deixar insights práticos, né? 3 pontos principais da fisiologia que muitas vezes impactam de maneira significativa o nosso planejamento, a nossa prescrição, que deveriam ser pontos de atenção. Se você não entende de maneira profunda as vias metabólicas e as vias de fornecimento de energia e como as diferentes manipulações da carga afetam essas vias de fornecimento de energia, provavelmente, na hora que você prescrever um treino, em algum momento pode acontecer de você querer desenvolver uma determinada capacidade, e como você não domina as vias metabólicas de maneira consideravelmente significativa, você pode estimular outro tipo de capacidade que você não esperava. Vou dar um exemplo. O segundo ponto, muito importante, é que quando você entende como a fisiologia acontece, como que os sistemas, os diferentes sistemas que existem no nosso corpo se comunicam e se comportam, você começa a entender de maneira mais aprofundada a recuperação. Uma vez que você entende de maneira mais aprofundada a recuperação, a tua prescrição e progressão de carga fica mais segura. Terceiro ponto. Quando você passa a entender como a fisiologia comunica com a biomecânica e, consequentemente, comunica com a prescrição do treinamento e com as teorias do treinamento, fica mais fácil também você conseguir planejar a longo prazo e ter certeza que aquele planejamento tem uma coerência fisiológica. Vamos lá, vamos para alguns exemplos rápidos, tá? Estava num local de prescrição do treinamento, ali como fisiologista, observando a prescrição do treinador e do preparador físico. Esse preparador físico propôs uma sessão onde ele estimularia a resistência de força de membro superior e logo depois os atletas entrariam na atividade específica para fazer movimentos técnicos em alta intensidade sob uma fadiga periférica, né? Que seriam esses exercícios de membro superior. Os atletas estavam com um sensor de frequência cardíaca e a gente monitorava a frequência cardíaca deles para conseguir entender como é que a resposta, como é que o sistema cardiovascular iria responder em relação a esse tipo de treino, onde faz a resistência de força com exercícios gerais e logo em seguida vai executar movimentos técnicos específicos de uma determinada modalidade. Não vou entrar em consenso, não vou falar especificamente qual modalidade que é. Acompanhávamos a frequência cardíaca e aí eu dei o seguinte feedback para o preparador físico. Falei, olha só, durante o exercício geral, a frequência cardíaca não está aumentando tanto. Ou seja, a demanda metabólica periférica está um pouco baixa. E a gente precisa que essa demanda metabólica periférica fique um pouco alta, porque, consequentemente, a frequência cardíaca vai aumentar. Legal. Por quê? Porque eu quero que eles entrem para fazer um movimento técnico sobre um desgaste fisiológico elevado, para mudar o padrão técnico e tático baseado nesse desgaste fisiológico elevado. Aí, o treinador que estava do meu lado falou o seguinte: ah, mas exercício de força não tem por que a frequência cardíaca aumentar. Geralmente, Pausa. geralmente tem esse raciocínio mesmo, né? Não só no esporte, né? Muito Exato. na Na sala, em academia também. academia. Pausa dramática. Então, olha só. Galera, esse é um erro comum. Por quê? Dizer que
a frequência cardíaca não é uma ferramenta adequada para controlar a intensidade do treinamento de força, é correto. É correto, porque ela não se comporta de maneira linear ao aumento da intensidade, ou seja, aumento do peso levantado. Contudo, a frequência cardíaca vai aumentar quando você faz força. Mas por que vai aumentar, Bruno? Porque eu preciso aumentar o fluxo sanguíneo para a musculatura para que haja produção de ATP naquela região. Mesmo que produção de ATP, a via metabólica predominante seja as vias anaeróbicas, láticas e aláticas. Mas aumenta o fluxo sanguíneo. Tem que ter movimento de substrato ali. Se aumenta o fluxo sanguíneo, da onde que esse fluxo sanguíneo sai? Sai porque o teu coraçãozinho lá fica no meio do seu peito batendo ininterruptamente para aumentar o fluxo sanguíneo, para redistribuir fluxo. Legal? Então, a frequência cardíaca vai aumentar. E aí, quando eu dei o feedback para ele, o seguinte, preparador, olha só. Mexe no intervalo de pausa, aumenta a densidade para a demanda metabólica aumentar e, consequentemente, a frequência cardíaca aumentar. Eu não estava falando assim, coloca mais peso. Estava falando assim, ó, vamos mexer na pausa, mexendo na densidade, porque a demanda metabólica vai aumentar. Eles vão precisar gerar mais fluxo, a frequência cardíaca vai aumentar. Eles vão entrar para fazer a simulação do movimento técnico-tático com maior demanda cardiovascular prévia, uma maior fadiga periférica prévia também. Mudando todo o padrão de treino. Era o objetivo da sessão. Aonde você quer chegar, Bruno? Quando o treinador fala assim, mas exercício de força não é para realmente aumentar a frequência cardíaca, esse simples conceito impacta muitas vezes no fato dele não conseguir avaliar se o atleta está respondendo de maneira positiva ou não ao treino. Porque teve atleta que eu falei assim, ó, esse aqui está aumentando muito, esse aqui não, esse aqui tem que mexer o treino. Mas como ele não entendia a base fisiológica por trás, ele não sabia para onde ir. Eu estava lá para ajudar ele, é a minha função. Fisiologista, eu tenho que saber fisiologia, né? Agora imagina se todo mundo da comissão domina a fisiologia ao extremo. É mais olhos, é mais mãos, é mais cabeças pensando a mesma coisa, consequentemente a gente melhora ainda mais a efetividade do treino. Agora imagina se eu não estivesse lá. O que ia acontecer? Para um atleta... Eu ia fazer essa pergunta... Eu ia fazer justamente essa pergunta. Imagina você não estando lá, mas o preparador físico acompanhando com o iPad. Então, assim, a gente tem essa oportunidade lá no Minas. Então, a gente consegue ver as zonas da frequência cardíaca ali. O que seria aceitável, dentro ainda dessa sua perspectiva de pergunta, dentro das zonas de frequência cardíaca? Manter uma zona vermelha ali, a zona 5, por muito tempo também... Como manipular ali dentro do treinamento de força? Só complementando esse mesmo seu raciocínio. Legal. Você entendeu o Esse que eu quis dizer? exemplo, entendi. Para esse exemplo, se for só o preparador, ele tinha que bater o olho e falar assim, cara, ele pode até não estar chegando na zona vermelha, mas a frequência dele está aumentando a cada segundo aqui. Eu estou olhando o número. Ó, obrigado, Gabriela. Obrigado pelo comentário. Eu estou vendo o número da frequência cardíaca aumentar a cada segundo, ou seja, está aumentando a demanda. Aí eu olho para o movimento, olho para o atleta treinando e vejo que ele está colocando força de vontade, entre aspas, esforço, para realmente responder em alta intensidade ou responder em alta frequência de movimento. Legal? Então, se eu não estivesse lá e se a gente não tivesse esse número para acompanhar, seria tudo baseado no feeling. Aí, pode ser tudo baseado no feeling? Pode, galera. Tem gente que faz... Há quantos anos atrás tiveram vários treinadores que fizeram vários campeões baseados no feeling? Tem como, ele teria que olhar e ver, pô, esse aqui, o desempenho está se mantendo muito, e não é por desempenho se manter, porque esse tipo de treino é para gerar fadiga. Então, tá na hora de eu mexer? Não, esse aqui tá perdendo movimento, tá mostrando que tá cada vez mais cansado. Dá para fazer no feeling? Dá para fazer. Mas quando você domina o número, a tua efetividade aumenta. Acho que eu falei isso live passado, retrasado, que um amigo meu uma vez falou assim, Bruno, o que falta para a maioria dos profissionais de educação física é aprender a gostar de números. Eles não gostam de ter um número para basear o que eles fazem. E é isso, cara, a gente tem que gostar de número. Né? Nesse caso, o número era a frequência cardíaca.